Hoje, nosso grupo de estudos vai continuar estudando sobre testes automatizados com Selenium e JUnit. No nosso último encontro, a gente fez uma introdução sobre esse conteúdo e hoje a gente vai ver na prática a implementação de testes automatizados utilizando Selenium e o JUnit, tá? Então, passo aí a palavra para o Davidson começar aí o encontro e conduzir aí esse conteúdo, tá? Fique à vontade aí, Davidson. Beleza. Eu vou passar aqui só um pouquinho rápido aqui sobre o que a gente fez até agora, né? Então, a gente construiu aqui, no caso, a base, né, do que a gente precisa, implementou, a gente exportou, né, as dependências que a gente precisava, o JUnit, no caso, a gente está usando o 5, e o Selenium também, e também a gente está utilizando o WebDrive Manager, que é justamente o que vai fazer com que o driver, ele seja, a gente abstraia a questão da importação desse driver para a gente poder se focar mais em outras coisas e não nessa parte de configuração. Construímos até agora aqui, no caso, o Drive Factory, que vai ser basicamente uma classe que vai gerar ali o nosso objeto de drive que a gente vai utilizar para os nossos testes. Então, a gente vai ter dois métodos, basicamente, um que vai instanciar, né, para a gente esse objeto, e o outro que vai meio que matar aquela instância. Ok? Base test a gente não fez ainda, mas o base test vai ser basicamente a classe ali que vai implementar alguns objetos, alguns métodos de setup do nosso teste, a gente vai ver mais para frente. E aqui a gente tem a DSL, que é a nossa parte de domínio. Então, o que vai ter aqui? Aqui vão ser trazidos alguns métodos de forma mais visual, facilitando o nosso entendimento quando a gente for implementar esses testes. Então, até agora a gente criou dois métodos, que é o método clicar. Então, o que esse método clicar ele vai fazer? Ele vai, a partir de um elemento que você tem na tela, você vai lá e ele clica naquele elemento. Ele vai dar um clique como se fosse um mouse mesmo. E o escrever, ele vai escrever em um campo de texto. Então, a gente tem basicamente esses dois métodos aqui que a gente criou. Então, aí tem os métodos do próprio Selenium, que são, nesse caso aqui, o sendKeys, o click. Então, são métodos que eles mostram que eles têm, mas a gente pode melhorar isso para trazer para a nossa língua. A gente não precisa ficar criando várias vezes os mesmos métodos aqui quando a gente for implementar lá nos testes. Então, a gente traz para esse domínio para a gente poder visualizar melhor e manter a nossa legibilidade desse teste, no caso, desses testes. Ok? Então, eu acredito que, por enquanto, como eu falei, né, na última aula, o DSL geralmente ele é construído de acordo com o que você vai testando. Certo. E uma coisa também que acho que eu não falei muito bem foi sobre a questão de locators. Então, como que esse elemento ele vai ser passado para o nosso DSL? Então, a gente precisa localizar esse elemento na nossa página, que é basicamente o que a gente vai fazer agora com a criação de um page object. Então, eu vou criar aqui primeiro o nosso page object, que é do nosso tela de cadastro aqui. Então, a gente tem aqui nosso cadastro nosso site do Burger Eats. Então, a gente vai ter vários campos aqui para inserir ele, né? A gente vai ter também o botão de CPF, a gente tem vários botões aqui para serem inseridos ou fugiu a palavra agora, mas serem clicáveis. Eu acho que não. Depois eu lembro essa palavra, fugiu agora. Bem, então vamos criar lá o nosso objeto aqui, que é chamar ele de cadastro. PO. Então,
Então, como a gente está trabalhando com Page Object, uma nomenclatura de boa prática é justamente você terminar o seu método, no caso a sua página, e terminar ela com PO, que significa Page Object. Então, toda classe que termina com esse PO, a gente já sabe que ela é um Page Object. Então, o que seria o nosso Page Object, basicamente? Nosso Page Object vai ser o local onde a gente vai ter todos os métodos ali que a gente vai utilizar para interagir, essa palavra, interagir com essa página. Então, a gente vai ter um método que vai inserir um campo em determinado local, que vai preencher um formulário, que vai clicar no botão de CEP, voltar, buscar, como é que é o nome? Buscar dados desses campos. Então, a gente vai ter uma gama de possibilidades aqui. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com o básico para não tomar muito do tempo. Então, tenho aqui o nossa primeira classe do Page Object, e aí a gente precisa primeiro fazer a localização desses elementos. A gente pode trabalhar de várias formas. Como que a gente vai localizar esses elementos a partir do nosso documento HTML? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, com direito na página, e clicar aqui em inspecionar, a gente tem acesso ali ao HTML da nossa página. E como que a gente faz a localização desse... Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui, tudo bem? Então, Já estou conseguindo ver. Acho que eu não consigo aumentar, certo? Se consigo. Beleza. Então, cada tag que a gente tem aqui no nosso HTML, ela vai ser como se fosse realmente uma pasta. Então, a gente consegue fazer essa localização a partir do nosso documento HTML. Existem várias formas. Uma delas é localizar eles pelo ID da tag. A gente tem ali o ID da tag. A gente pode localizar pela própria tag em si também. Por classe, por nome da classe, várias outras coisas. Uma das formas que é a mais utilizada para localizar objetos é o que a gente chama de XPath. Então, o que seria o XPath? Se a gente vir aqui, por exemplo, quero vir aqui e quero localizar o XPath dessa minha tag. Eu posso vir aqui, ó, clicar nela. Vamos dizer que eu quero localizar, por exemplo, o XPath desse input aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, se eu estiver usando o Chrome, posso vir aqui nesse botãozinho aqui, clicar, localizar onde está a minha tag. Venho aqui com direito e venho aqui em copy e eu vou ter aqui, ó, XPath. Vou ter o XPath e o full XPath. Vamos clicar aqui primeiro no meu full XPath e eu vou mostrar para vocês isso aqui rapidinho. Então, se vocês olharem aqui, parece realmente, né? Então, qual é o primeiro ponto ali que a gente tem no documento, na árvore, né? Do HTML, a gente vai ter ali o HTML, depois o body, depois as divs e assim por diante. Então, até chegar aqui, a gente tem esse meu elemento. Qual é o grande problema de a gente utilizar esse XPath aqui, por exemplo? Esse XPath do jeito que ele está aqui. O problema é a gente localizar esse XPath dessa forma é que se, por exemplo, o meu desenvolvedor, por alguma coisa, ele venha e modifique, por exemplo, em vez de colocar aqui mais uma coisa aqui, ele coloca mais uma div, por exemplo, aqui, eu já deixo já quebro o meu teste. Não que trocar alguns pontos no meio do teste não venham a quebrar, mas é mais fácil para um desenvolvimento de front-end essas tags serem modificadas de local do que você modificar alguns atributos dessa tag. Então, isso aqui a gente chama de caminho frágil. Por quê? Porque ele é muito fácil de ser quebrado. Então, como que a gente melhora esse meu XPath aqui?
Frágil. Como que a gente melhora esse XPath aqui? Então, a gente tem aqui uma forma que é usar a parte de caminho relativo. Então, como que a gente poderia chegar nesse ponto aqui? Então, a gente pode utilizar aqui os próprios atributos dessa minha tag. Vamos dizer aqui, por exemplo, que eu quero, sei lá, eu quero localizar. Eu tenho uma tag aqui, por exemplo, que é nome. Se eu vier aqui, por exemplo, nas próximas, vocês estão vendo que o input ele é o mesmo, só que o que vai mudar, que pode mudar aqui, no caso, de um para o outro é o name. Então a gente consegue utilizar esse atributo aqui para localizar diferentes elementos. Ou seja, como que a gente vai fazer, como que a gente faria isso? A gente poderia vir aqui, ó. Isso aqui é um campo input, no caso. Então a gente pode vir aqui, ó, // input e passar o atributo para ele. Então arroba name. Então, o que isso aqui quer dizer para a gente? Isso aqui está dizendo o quê? Ele vai fazer o seguinte, ele vai percorrer a minha árvore do HTML até ele encontrar o primeiro atributo input que tenha como um atributo name, na verdade, né? E também, esse name, esse atributo esteja associado a name. Uma das coisas que seriam interessantes quando a gente vai trabalhando com ancoramento, no caso, né? A gente trabalha geralmente buscando atributos ali que sejam mais difíceis de ser mutáveis. Então a gente coloca ali por um ID, por geralmente ID, no caso, que é um campo que é mais imutável. Aí depois você cai para classe ali, mas classe também ela pode ter algumas modificações, mas você pode cair para classe. E depois os próximos atributos. Mas vamos ver se isso aqui está funcionando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um Ctrl+C. Venho aqui, ó, clico aqui dentro, aperto Ctrl F. Ele vai habilitar uma paginazinha de busca aqui. Se eu colar esse meu XPath, ele vai localizar para esse ponto. Se vocês olharem aqui, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se eu viesse para cá e pegasse esse mesmo atributo aqui, e viesse aqui, ele vai localizar o mesmo ponto. Mas, como eu falei, dessa forma daqui, ele vai ser um atributo que pode ser que lá na frente o desenvolvedor ele venha modificar essa minha tela de alguma forma e ela vai vir quebrar, porque aqui eu estou localizando o meu elemento de acordo com o local que ele está. Da outra forma, eu estou fazendo um caminho relativo até ele chegar naquele ponto. Beleza? Uma coisa aqui que eu posso também trabalhar aqui, por exemplo, é um exemplo que eu estava fazendo aqui agora, que era, por exemplo, nessa tabela daqui, que eu posso também trabalhar com ancoramento em outras tags. Então, se eu vim aqui, ó, Ctrl F, vamos dizer que eu quero pegar todos esses elementos aqui, que são os meus times aqui. Então, como é que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vou pegar aqui a minha tabela. O ruim dessa tabela aqui é que ele só trabalha com classe. Provavelmente é porque ele foi feito com alguma framework e o pessoal coloca mais as classes e não deixa muito os IDs. Mas aí é meio relativo. Mas não vem um caso. Então, o que eu posso fazer aqui? Tentar pegar aqui, por exemplo, um elemento, tentar buscar aqui um elemento que eu tenho. Eu posso usar aqui por exemplo, eu quero pegar, por exemplo, alguma coisa que está localizada nesse ponto aqui. Posso pegar essa classe aqui, só que se eu viesse aqui, por exemplo, e procurar essa classe aqui, botar aqui, eu vou botar o asterisco que eu posso, ele localiza qualquer tag. Então eu venho aqui, @class igual a aquela classe. Ele vai localizar 2 pontos. Então isso aqui não é um bom localizador para esse meu atributo. Então eu posso também usar funções ali dentro. Uma delas aqui, no caso, seria o text. Então, eu tenho um texto aqui, eu posso dizer que eu quero localizar essa tag a partir desse texto. Então, eu tenho aqui
text, e eu vou passar aqui o texto. Isso aqui é igual a classificação. Então, já localizei esse meu primeiro ponto, eu quero pegar esses aqui de baixo. Então, se eu vier aqui, onde que está localizado esses pontos aqui? Estão localizados no meu tbare, aqui. Então, como que eu posso chegar neles? Posso fazer como se fosse uma pasta. Então, como que eu faço para subir uma pasta? Subir, no caso, a tag, para localizar o pai dessa tag que eu encontrei aqui. Eu boto barra, ponto, ponto, ele sobe um nível. Só que não é esse nível ainda que eu quero, então eu posso subir mais um. Então eu venho aqui, barra, ponto, ponto. Ele subiu ali para o terrestre, só que ele não vai localizar porque ele está no mesmo nível do meu tbare. Então, ainda tem que subir mais um nível. Subir mais um nível, eu encontrei ali a tabela que eu quero trabalhar. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui, barra, tbare. Ele vai localizar o corpo, né, o meu corpo da minha tabela. E se eu quero colocar as linhas, eu vou ali para um tr da vida. E ele vai localizar todas as minhas linhas. Não é uma coisa, vamos dizer assim, trivial, mas assim, é bom, é sempre bom ficar mexendo, pega um site, começa a vasculhar, é sempre bom fazer esse tipo de teste, porque vocês vão pegando mais prática. Mas voltando aqui para o nosso exercício, então, a gente já localizou, teoricamente, a gente já localizou o nosso primeiro XPath que a gente pode utilizar, que é esse daqui. Então, se eu mudar, por exemplo, se eu chegar aqui e mudar para CPF, eu já tenho meu segundo input. Aqui também, eu tenho localizado esse segundo input. Beleza, então como é que eu vou fazer com que fazer isso aqui, traduzir isso aqui para o meu, jogar isso aqui no caso, né? Jogar isso aqui para o meu cadastro, o cadastro PO. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é fazer uma forma um pouquinho mais fácil para a gente precisar fazendo uso de outras classes ali, auxiliares. Então, vou trabalhar com anotações aqui. Uma anotação que a gente pode utilizar para a construção desse cadastro PO é a anotação find by. Então, essa find by aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai vasculhar ali a nossa página, no caso, né? Com essa classe ela for instanciada, ela vai vasculhar a nossa página e vai buscar ali o nosso elemento a partir de alguma coisa. Então, eu posso localizar meu elemento a partir de um ID, a partir de um XPath, a partir de um nome de uma classe, a partir de uma tag. Então, a gente vai, nesse nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com XPath. Então, a gente pode vir aqui, ó, find by XPath. Qual é o XPath que a gente vai localizar? É esse daqui. Então, vou botar só aqui, só voltar para o que eu tinha antes. Bem. Então, eu tenho aqui, ó, name. Vou colocar o private, que vai ser, no caso, a minha variável ali, né? E o que é esse meu elemento? É um web element, que eu vou chamar de input nome. Beleza? Para os outros pontos ali, eles vão ficar exatamente da mesma forma. Então, eu vou trabalhar aqui com Ctrl+C, Ctrl+V do meu gabarito para a gente não tomar muito tempo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, nesses inputs, aqui, até aqui vão ser os mesmos. Então, vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui o meu CPF, o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu código postal, o meu número de endereço e o detalhe os detalhes de input. Então, aqui, se eu vier aqui na página, eu vou ter, basicamente, aqui, o complemento, né, do meu input ali, do meu número, como eu tinha lá, o CEP, e aqui, no caso, o WhatsApp, e-mail, tudinho aqui bonitinho.
Certo. Só que deixar a classe assim, eu não tenho como, ela não vai fazer essa busca para a gente apenas fazer essa anotação. Então a gente precisa instanciar, no caso, né, ao construir o meu objeto, eu preciso passar para ela um método para ele iniciar esses elementos. Então eu passo isso a partir do meu construtor. Então, quando eu pego essa classe e construo um objeto, eu construo em cima desse método de construção da construção desses meus elementos aqui, que estão anotados. Então eu vou partir isso aqui pelo meu construtor. Então eu venho aqui, ó, vou criar um construtor para ela, para minha classe aqui, né, que é a minha cadastro PO. Deixa eu só passar aqui. E o que seria isso aqui? Seria minha page factory init elements. Então, o que eu preciso passar para esse meu método? Eu preciso passar primeiro aqui um drive e eu preciso passar qual é a classe que eu estou passando ali para que ela consiga ser construída. Então, como que eu vou passar esse drive? Esse drive vai ser passado aqui a partir do meu construtor. Então, eu vou ter aqui, ó, web driver. E aqui eu vou passar esse driver para ela. E aqui eu vou passar qual vai ser o objeto da minha página, no caso, minha classe aqui, que vai ser esta mesma classe, que é a disk. Então, aqui eu já posso, teoricamente, utilizar esse meu método aqui. Posso utilizar isso aqui para minhas classes, vamos dizer assim, para meus testes já. Ok? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Falta isso. Certo. Então vamos lá, que aqui eu tenho, acabei de passar aqui todos os meus inputs. Também tenho que passar aqui os meus botões. Então eu tenho esses botões aqui, que é o meu botão de busca. Eu tenho meus botões aqui de métodos de entrega, e eu tenho também meu input aqui de CNH. E o botãozinho também de cadastro. Beleza? Então, como que eu vou como que eu vou localizar esses pontos aqui? Os botões, eles vão seguir da mesma forma. Então, se eu vier aqui localizar, posso verificar aqui a partir de um tipo de localizar ele de alguma forma. Então, eu vou utilizar, por exemplo, para esse ponto aqui, o meu valor. Se eu vier aqui, por exemplo, aqui mesma coisa, @value, e colocar aqui que o valor desse botão é buscar CEP, eu localizo esse botão. E vai ser da mesma forma, eu vou poder fazer aqui também por exemplo, com o meu cadastrar entrega. Na verdade, não, porque isso aqui é um input, isso aqui é um button. Então, eu vou ter que buscar outra forma ali de localizar ali esse meu elemento. Mas vamos trabalhar primeiro com esse input aqui de busca. Então, só vou colocar ele lá. @find by nextpath. E eu vou colocar aquele ponto lá. Pessoal, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui para não pegar muito tempo. Eu vou pegar a parte que eu tenho feito aqui já e eu vou explicar. Eu vou copiar e colar aqui e depois eu passo para vocês faço o commit e passo para vocês. Beleza? Não vou pegar muito tempo. Então,
vou passar aqui no caso, pegar esses pontos aqui. Então, teoricamente, o que eu fiz até agora, só, aqui foram meus inputs, que eu fiz ali, ó, peguei pela aquela parte. Aqui, no caso, foi o input do CNH, então como que eu fiz isso aqui? Vim aqui, ó, CNH, deixa eu voltar aqui. Ó, ele está procurando aqui um P, que é o foto da sua CNH, então, o que eu estou localizando aqui é esse parágrafo aqui, ó. Estou localizando esse parágrafo aqui, normalizando o texto, né, para que isso aqui não seja confundido pelo meu Selenium. Aí, a partir daqui, o que eu faço? Eu não estou querendo esse parágrafo, eu quero esse input aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu subo um nível, então eu saio desse P aqui, eu subo um nível, e eu vou, já que eu estou nesse nível, teoricamente, aqui, eu vou procurar o input que está no nível acima desse parágrafo. Então, aqui é o que eu estou localizando esse input aqui. Posso vir aqui, ó, se vocês quiserem, eu posso vir aqui, Ctrl C, e ele vai lá localizar o meu input. Por que ele não está marcando esse input aqui nesse ponto aqui? Então, por que ele não está marcando? Deixa eu só tirar esse estilo aqui. Porque o nosso querido desenvolvedor fez esse ponto aqui para que ele seja escondido, né? Então, ele colocou esse campo de input de forma escondida, mas ele existe ali. Então, esse daqui não é nada, teoricamente. O botão em si aqui é isso aqui. Então, tenho esse ponto aqui, eu tenho os botões aqui, que é o CEP. Eu tenho os meus botões de moto, bicicleta, van, e ali o meu cadastro. Ok? Aqui eu coloquei alguns pontos aqui que seriam, no caso, meus inputs que eu não escrevo, então seriam os inputs aqui de rua, bairro, cidade. A gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Beleza? Então a gente vai começar aqui a trabalhar com os métodos. Então, quais seriam os métodos que a gente vai ali, teoricamente, trabalhar? Então, os métodos aqui eu vou trabalhar com os métodos de preenchimento. Então, eu vou ali preencher nome, CPF, e-mail, WhatsApp. Então, a gente vai começar a partir desses métodos. Então, como que a gente constrói esse método? Então, a gente tem que ter um objeto público, né? Esse objeto ele não vai dar retorno nenhum, porque eu só vou preencher um campo. Então, eu tenho um campo vazio, de retorno vazio, e eu vou passar esse método como preencher nome. O que esse método preencher nome ele vai fazer? Ele vai receber uma string de nome e eu vou fazer o quê? Eu vou escrever. Vocês lembram que eu criei aqui um método de escrever? Então, o que o método de escrever ele precisa? Ele precisa passar esse elemento, então a gente já tem teoricamente a gente já tem esse elemento, que aqui no caso eu estou querendo preencher o nome, então eu tenho esse nome aqui, e eu preciso passar o texto, que é o que eu estou passando no meu método. Só que para eu acessar esse método aqui, eu preciso criar um objeto dele. Então, como é que eu vou fazer para criar esse objeto? Preciso lá fazer a construção desse objeto. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um private DSL. Precisava do driver. Em tese, eu preciso do driver aqui, mas eu coloquei aqui para outra coisa. Aqui, no caso, eu vou passar aqui o DSL. E como o meu DSL, eu preciso criar um objeto desse DSL, vou colocar ele lá no construtor. Então, this.dsl vai ser igual a new
DSL, eu vou passar o drive para ele, que é o que tem no meu, que é o que tem aqui, por exemplo, no meu construtor. Ok? Então, passei aqui, já injetei esse DSL aqui, então eu posso utilizar esse DSL aqui, por exemplo, aqui. Então, o que eu vou fazer? DSL ponto preencher, não, vou escrever, vou passar o quê? Vou passar o input nome. Uma coisa também que eu posso fazer aqui, ó, é criar aqui, por exemplo, um wait da vida aqui, por exemplo. Deixa eu verificar aqui. Criar um método public void esperar elemento ficar visível. Aí aqui eu vou passar o quê? Vou passar um web elemento, e aqui vou passar o meu wait aqui, né? Wait ponto until, e aqui eu vou passar o que eu quero passar. Então eu tenho alguns métodos aqui que eu posso localizar isso aqui na documentação, mas eu tenho alguns métodos, por exemplo, aqui que eu tenho, por exemplo, eu vou esperar uma condição. Então eu tenho que expect conditions, esperar essa condição. Qual é a condição que eu quero? Eu quero que cadê? Visibility, ó. Eu quero esperar que esse elemento apareça aqui. Então, vou tentar fazer, vou esperar esse elemento aparecer. Então, eu posso vir aqui, ó, antes de escrever, posso passar aqui, ó, DSL, esperar que fique visível, ficar visível o quê? Que o nome input fique visível. Então, o que esse método vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é esperar que a visibilidade desse elemento, e depois que esse elemento ficar visível, ele vai lá escrever. Isso aqui garante com que o meu método ele não tenha ali ele não quebre por causa de sincronia, por exemplo. Se eu quisesse, por exemplo, vir aqui e na hora que eu transicionasse para cá, poderia ser que essa tela aqui demorasse para carregar por algum motivo e o meu teste ele não conseguisse localizar esse elemento. Se eu não tivesse essa espera até esse elemento aparecer, poderia ser que o meu método, assim que ele clicasse nesse ponto aqui, ele já tinha que localizar esse input e já começar a escrever. Aí eu faço meio que uma prevenção para que essa não sincronia aconteça e quebre o meu teste. Ok? Então aqui eu vou fazer esse meu método. Esse método aqui eu posso utilizar também, vou utilizar ele nos meus testes. E nesse caso aqui eu vou os outros, vamos dizer assim, os outros métodos de input aqui, eles vão ser muito próximos a esse que eu estou fazendo aqui. Então eu vou só fazer aqui pegar ali do meu material e vou copiar aqui no caso. Então deixa eu só localizar aqui esses pontos aqui, eu vou explicando. Então basicamente é o mesmo, só que nesse caso aqui eu acabei não colocando esse método aqui de espera que eu vou fazer agora aqui. Só melhorar aqui. Então, tenho basicamente um método para preencher todos esses pontos aqui, ó. Nome, CPF, e-mail, WhatsApp, CEP, número, complemento. E agora a gente tem que trabalhar com esses aqui que a gente não tem ainda.
Então, o que eu posso fazer aqui, né? Eu tenho uns métodos também de selecionar ali, né? Então, eu posso selecionar ali meus veículos aqui, né? Então, tem aqui, ó, selecionar uma moto, selecionar uma bicicleta, selecionar uma van. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um método só para clicar em uma moto e eu vou deixar para vocês clicarem nos demais, desculpa. Então, eu vou colocar aqui um método só para um public void clicar moto. Claro que você pode deixar esse método mais genérico também, né? Eu não preciso criar, né, nesse caso, nesse método em específico, eu não preciso criar uma... Eita, 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 eita. Você só vai usar ali como âncora o meu input de nome. Vou só botar aqui, CEP. Vai ser CEP, então. Official code input. Aqui é... address number input. Aqui, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é fazer uma espera. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou esperar para que a opção de moto apareça. E vou fazer o DSL.click, ou clicar. E eu vou vir aqui em moto, o Pichon. Beleza? Então, o que falta para a gente preencher esse cadastro aqui? A gente já preencheu aqui, já clicou no botão do CEP? Não, clicou não, ainda no botão do CEP. Então, eu vou também clicar ali no meu botão do CEP. Public, void, clicar, botão CEP. Então, vem aqui, botão CEP. Deixa eu ver aqui mais aqui. Clicar, fez isso. Então, não tem a foto. Então, não tem um problema. A gente só vai ter um probleminha aqui, porque o que acontece? O Selenium ele não consegue localizar o elemento aqui. Por exemplo, ele não consegue mexer nesse elemento aqui, nesse elemento aqui, porque esse elemento não é do navegador. Isso aqui é um elemento do Windows. Então, a gente não consegue acessar, basicamente, essa tela daqui. Então, como que a gente faz aqui? A gente meio que faz uma... Como é que eu vou dizer? Meio que uma... pega ali um atalho, vamos dizer assim, nesse botão aqui, que a gente vai trabalhar com o upload de objetos ali. Então, a gente vai trabalhar ali, basicamente, inserindo o caminho direto ali. Esse campo de input aqui que a gente está tendo aqui, ele vai ser basicamente também um input, no caso, né? Vai ser um input para a gente poder inserir dentro dessa camada aqui, a gente vai inserir o caminho que a gente está querendo passar, no caso, a nossa foto aqui. Então, vou colocar aqui, no caso, vou criar um método chamado public void enviar sem H.
Então, o que a gente precisa passar aqui? A gente precisa passar onde que esse objeto ele vai estar, onde que essa CNH ela vai estar, no caso, né? Então, esse caminho vai ser passado por uma string e eu vou chamar ele de path. Ou caminho relativo, tanto faz. O caminho, no caso, vou chamar de path só. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um objeto de caminho, né? Com que a gente está trabalhando ali. Então, vou botar aqui path. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar esse caminho para que o Java ele entenda onde está sendo localizado essa minha imagem, no caso, né? Então eu vou usar como? Tenho aqui, ó, paths, ponto, get, e eu vou passar para ele esse caminho. Como eu quero trabalhar aqui com o caminho, eu vou trabalhar com um objeto que vai estar dentro dessa parte de resources aqui. Então eu vou ter ali basicamente um caminho curto, um caminho relativo ali. Então o que eu preciso passar para ele localizar nesse caminho aqui, ó, para localizar aqui, ele precisa do caminho completo, por exemplo. Ele precisa desse C, user, Davidson, blá, 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 blá. E eu vou passar para ele basicamente o caminho que vai ser esse caminho relativo aqui, que é basicamente isso aqui. Então, a partir desse caminho aqui, eu vou ter que criar ali o meu caminho completo para eu poder passar para esse meu input. Então, eu vou passar aqui o path e eu vou dizer que isso aqui vai ser o meu então, caminho absoluto aqui. E vou passar lá para a minha CNH. Então, vou aqui, ó, CNH input, ponto send keys, e eu vou passar esse meu caminho absoluto. E aqui, no caso, to string. Beleza? Então, teoricamente, a gente vai ter, e já tem esse aqui vai ser basicamente o que a gente precisa ali para o nosso teste. Então, vou lá para o nosso teste e vou criar o nosso teste em si. Então, vou vir aqui, ó, na parte de teste, new file, cadastro, teste.java, e eu vou criar esse meu teste. Ok? Então, como que a gente vai criar como a gente cria esse nosso teste? A primeira coisa que a gente tem que ver esqueci também de clicar aqui no fazer a entrega, mas depois eu faço. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o caminho que a gente vai fazer. Então, o primeiro caminho que a gente vai fazer aqui é entrar na página. Então, como que a gente entra nessa página aqui? Então, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar entrar nela. Aqui. Então, a gente vai ter aqui o nosso caminho, nossa URL. Entrou aqui na URL, a gente entrou na página, a gente tem que localizar esse botão aqui. Então, localizando esse botão aqui, a gente clica e vem para cá. Ok? Então, vou criar aqui, no caso, primeira coisa aqui que eu vou fazer aqui, no caso. Vou criar, né, esse caminho todo, então vou vir aqui, vou criar o caminho até a página de formulário, né? Formulário. E depois eu vou fazer aqui como um teste, eu vou vou preencher o formulário, né? Claro que é um cadastro fake, mas aqui no caso é o caminho do esse meu teste vai ser o quê? Ele vai
ele vai gerar aquele caminho até o formulário, depois eu vou preencher o formulário de forma normal. Como eu falei na última mentoria, eu falei que eu posso criar vários outros testes ali, caminhos alternativos. Posso tentar verificar o que acontece se eu não colocar nenhum campo, se eu clicar aqui no cadastrar. Se eu clicar aqui no cadastrar, o que a minha página ela responde, se eu colocar aqui um e-mail, um CEP falso, se eu colocar aqui, por exemplo, letras, ele vai me retornar um erro aqui de CPF. Então a gente tem vários outros alternativos aqui para ser testado nessa página. O que a gente vai testar aqui é basicamente o caminho que a gente chama caminho feliz. Então, vou fazer aqui, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro método que eu quero colocar aqui é chegar nesse ponto. Então, como que eu vou chegar dessa página inicial? Então, eu vou fazer com que esse teste ele seja iniciado quando? Ele que seja iniciado antes de você iniciar o teste, eu tenho que entrar nessa página. Então, como que eu posso fazer aqui com o meu JUnit, no caso, né? Então, eu tenho ali, eu vou criar um método public. Normalmente, os testes eles são feitos de forma que não tem um retorno. Então, sempre que eu estiver trabalhando com testes, eu vou ter ali o meu método sendo criado de forma vazia, vamos dizer assim, que ele vai ter um retorno vazio. E aqui eu vou dizer que vai ser um método de início. Vamos botar aqui, só para ter um ponto aqui. Então, como que a gente faz para que esse meu teste seja iniciado? Então, como que eu vou fazer aqui? A primeira coisa é fornecer um driver para ele, né? Então, como que eu forneço esse driver para o meu teste? Então, eu posso vir aqui, ó, private web driver. Vou botar aqui também driver. E como que esse driver é formado? Esse driver é formado a partir do meu método getDriver. Então, vou vir aqui, ó, driver factory.getDriver. Então, já temos um driver para a nossa aplicação. A partir desse driver daqui, teoricamente, vai criar a nossa janela ali, no caso, vai abrir o nosso navegador. Aí a partir desse navegador, a gente consegue interagir com ele. Então, eu venho aqui, ó, driver, ponto, e o que eu quero? Eu quero entrar em uma URL. Então, qual é a URL que eu quero entrar? Eu posso vir direto para cá, né? No meu caso aqui, eu posso colocar aqui direto, ou eu posso também vir aqui na página na URL do meu formulário. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar ali direto, podem usar, mas nesse caso aqui eu vou... Tá. Aqui. Então, eu vou usar a URL direto do meu formulário. Então, teoricamente, o que ele está fazendo aqui? A primeira coisa que ele está fazendo, ele está gerando um objeto do driver, né? Então, esse driver aqui vai ser único para esse teste aqui. Ele vai abrir o meu teste, vai ter um início. Ele vai abrir a minha URL aqui e, com isso, eu já consigo acessar ali o meu site aqui. Então, eu vou vir aqui. Como que eu faço para que esse teste ele seja iniciado sempre antes? Então, tem toda vez que eu falo de teste, eu falo do ciclo de vida do meu teste. Então, o meu teste, ele inicia de uma forma, ele se constrói a partir de alguns métodos e ele finaliza de alguma forma. Então, como que eu faço para que minha classe de teste ele entenda isso? Então, eu tenho algumas anotações aqui. Então, eu vou ter ali, para o meu JUnit, eu tenho anotações que seriam o before all. O que o before all ele vai fazer? O before all ele vai iniciar essa classe uma vez só. Então, como assim ele vai só iniciar uma vez? Então, eu tenho a minha classe todinha. Essa minha classe aqui ela pode ter 30 testes. Mas se eu estiver anotando com o before all aqui, ele só vai rodar esse método aqui uma vez
para toda essa classe. Então, ele vai ser iniciado antes de eu iniciar essa classe e só uma vez. Outra classe aqui que a gente pode utilizar também é o before each. O que o before each ele vai fazer? Lembra que eu falei que eu posso ter aqui 30 testes aqui? Vamos dizer que eu tenho aqui o teste 1, eu tenho aqui o teste 2 e assim por diante. O before each, o before all, ele vai fazer o quê? Ele vai rodar todos esses testes aqui, teste 1, teste 2, teste 3. Ele vai rodar todos aqui, só que ele vai só vai executar esse meu primeiro teste aqui, esse meu primeiro método só vai executar uma vez. Então ele executa antes de executar esse teste aqui, essa classe aqui, ele vai executar esse método uma vez e vai partir para os testes. Já o before each, ele vai executar esse método a cada passada de teste. Então, começou a rodar o teste 1, finalizou, ele roda de novo o que tiver no before each e vai para o teste 2. Então, isso aqui vai depender do que você está fazendo. Assim como eu tenho os befores, eu também tenho os métodos que vão ocorrer depois, ou seja, o after all e o after each. Então, assim como o before each e o before all, o after all e o after each, ele vai funcionar de forma semelhante, só que ao invés de ele começar antes, ele vai ser executado depois. Ok? Então, coloquei aqui, vou deixar esse método before each aqui para ser executado, toda vez que ele vai iniciar um teste nessa classe aqui, ele vai sempre entrar nessa minha URL, e o meu método, que eu vou botar aqui, botar um after each aqui, que eu vou botar um public void sobre o arquivo criativo, vai ser o método de finalização desse driver. Então, eu quero que esse driver ele seja fechado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um driver. Posso botar aqui um driver. Deixa eu ver como está aqui. Porque do jeito que ele está aqui, ele acaba com essa instância aqui do driver. Qual seria a diferença desses dois aqui? É o seguinte, o driver.close ele vai fechar aquele driver que eu estou construindo. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho lá 30 testes aqui de novo. Eu tenho um teste 1, 2, 3. Se eu colocasse um driver kit aqui, que seria no caso o que está aqui no meu driver, quit driver, ele vai finalizar esse driver que eu acabei de criar aqui, e quando eu passar para o meu segundo teste, eu vou dar uma referência nula, porque eu não vou conseguir encontrar esse driver daqui. Então, qual a diferença do driver close? O driver close só vai fechar a janela e vai manter esse driver aqui ativo ainda. Ok? Então, vou só fazer aqui o teste de cadastro. Então, eu vou botar aqui, vou criar o meu primeiro teste. Então, eu venho aqui um public void. Aqui vai depender do que você está trabalhando. Você pode trabalhar com BDD, a gente pode trabalhar dependendo da empresa que vocês estão trabalhando também, vocês podem trabalhar de outras formas. Por exemplo, eu posso dizer que eu posso colocar um código desse CEP e depois colocar um nome. Então, essa parte de nomenclatura ela varia de acordo de empresa para empresa. Eu só vou colocar aqui uma coisa mais simples. Então, vou botar só teste preencher cadastro. Faço para que o meu interpretador ele entenda que aqui no caso é um teste que eu estou fazendo. Então, eu vou vir aqui @teste. Então, tudo que tiver com essa anotação aqui, @teste, ele vai entender como se fosse um teste. Então, teoricamente, o que eu posso fazer aqui é posso iniciar ele aqui, e se não der nenhum problema, ele vai abrir o meu navegador e vai entrar no meu Burger Eats. Ele tá baixando lá o driver, no caso, né? Ele só fez abrir aqui, no caso, né? Ele abriu e depois fechou.
Mas se vocês viram ali um relance, ele já abriu na página, depois ele fechou por causa que ele fez o close aqui. Como eu não tenho nada dentro desse teste aqui, o que ele vai ser executado só vai ser o before it e o after it. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, para executar esse teste? Então, o que eu preciso ter aqui é, basicamente, eu preciso criar um objeto da minha página. Então, como é que eu crio? Crio da mesma forma aqui. Um private cadastro PO. Eu vou botar 5 aqui. minutos. Eita, poxa. Vou botar aqui new cadastro PO, passei já o driver. Então, tenho aqui e eu vou começar a preencher ali o meu formulário. Então, vou passar aqui então rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui vou inserir ali no caso, né, o meu nome, né? Então vou colocar aqui o meu nome. Então, vou botar aqui, sei lá, Davidson. Vou colocar um CPF, desculpa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E-mail. Davidson, @gmail.com. WhatsApp, eu vou colocar do mesmo jeito aqui. 9, o CEP. Eu vou ter que pegar um CEP válido aqui no caso. Deixa eu pegar aqui. CEP. Pegar esse CEP aqui. CEP aqui eu vou pegar também, acho que para não dar nenhum problema, eu vou pegar um CPF válido também. Aí o que acontece? Eu tenho que também clicar aqui no meu buscar CEP aqui no caso. Então, eu já tenho o meu método aqui de buscar CEP, que vai ser, cadê? Aqui, clicar botão CEP. Né? Botão CEP. Aí aqui eu tenho preencher lá o número CPF, né? Um, dois, três. Pode estar vazio também, mas tudo bem. Vou clicar lá também, né, para selecionar o meu elemento. Então, vou botar aqui cadastro, PO ponto. Clicar em moto. E eu vou passar para mim também, eu vou passar a minha CNH. Então, vou botar aqui cadastro, PO ponto. Enviar CNH. Enviar CNH. Então, eu vou passar aqui um path para ele, né? Então, eu vou passar ali o meu path para minha pasta aqui de recursos, né? De resource. E eu vou ter que passar qual a imagem que eu vou passar para cá. Deixa eu pegar aqui ela. A imagem da minha cara. Então eu vou botar aqui só como pegar aqui rapidinho, renomear, só um PNG. Então, imagem ponto. PNG. Cadê? Ponto PNG maiúsculo. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
E aqui eu acho que eu não coloquei o clicar em cadastrar, eu acho que eu não coloquei, mas basicamente o nosso teste é esse. O que está faltando aqui no nosso teste? O que está faltando no nosso teste aqui é fazer o que a gente chama de acessões. Então, o que seriam as acessões? Que eu vou deixar como exercício para vocês. As acessões elas vão fazer o quê? Eu vou ter que encontrar elementos aqui que vão fornecer a coerência da minha execução. Por exemplo, um ponto de acessão que eu posso utilizar aqui é verificar se o CEP que eu estou buscando aqui é o mesmo CEP que eu estou colocando aqui. Por exemplo, se eu viesse aqui no teste, aqui no teste, e colocar aqui, se eu buscar esse teste, eu espero o quê? Eu espero que me responda, a minha PA me responda primeiro Travessa Angelical, Água Fria, Recife, Pernambuco. Ok? Então, como que eu faria, por exemplo, essas acessões? Eu teria que fazer o seguinte. Após eu pegar esse meu elemento aqui, esse meu clicar botão aqui, eu teria que fazer o quê? Eu teria que encontrar métodos aqui, por exemplo, eu teria que ter um método dentro do meu page object aqui, que ele localizasse ali, por exemplo, se eu pegasse aqui, por exemplo, o meu nome aqui, né? O meu address input aqui da vida. Então, teria que pegar isso aqui. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar aqui no caso, meu. Buscar esse valor aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: public. E o que eu estou fazendo aqui agora? Tem que retornar isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: return. Aí eu vou vir aqui pegar esse input daqui, cadê? Que é o meu address input. Ponto. Só que o que acontece? Ele não tá sendo ele não tá me retornando um input. Eu não tenho nada escrito dentro desse input. Ele tá fornecido dentro de um valor, um atributo dentro dessa minha tag. Então, o que eu tenho que fazer aqui é get attribute. E qual é o atributo que eu quero buscar aqui? Eu quero buscar o value. É isso, value. Beleza? Então, teoricamente, o que eu preciso aqui é ter esse value. Se eu vim aqui no teste, eu vou vir aqui, eu vou colocar só uma esperazinha aqui, que não é uma boa prática, mas só para a gente poder ver isso aqui funcionando. Eu estou fazendo aqui uma espera de 1 segundo aqui, só para a gente poder ver essa sessão funcionando aqui. Então, eu vou vir aqui em assert. Bom, certo. Deixa eu ver qual que está incluindo erro aqui. Aí. Esse negócio às vezes.
Ah, não, acerte tudo, não, acerte equals aqui. Que acerte equals, desculpa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero retornar esse valor aqui, ó. Copiar aqui. Então, o que eu espero aqui? Eu espero vir esse valor aqui e onde que eu vou buscar isso aqui? Eu vou buscar lá no meu cadastro PO, quanto retorna o valor do endereço. Beleza? Só para não comer muito tempo, eu vou fazer o teste aqui. Vou fazer o nosso teste aqui, eu vou rodar ele em modo debug. Para ir acompanhando passo a passo. Então, lá o nosso primeiro ponto aqui, ele vai... Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado para ver se vai. Então, ó, o primeiro ponto aqui que ele vai fazer aqui é... Colocou aqui, vocês estão vendo? E vai adicionando ponto a ponto ali. Parte do nossos find by da vida. Então, aqui eu tenho